Senhor, que nos dá vida e fervor. Nos separamos em amor, levando a paz do Salvador. Mas breve vinde, não falteis, os pecadores se trazei. Se não pudermos reunir, veremos santos no porvir, no culto do Senhor Jesus, que vai haver no céu de luz. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, este é o canal da Palavra, eu sou o pastor Paulo Henrique, pastor da Assembleia de Deus Ministério Alfiômia. E vamos mais uma vez aqui compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus para os nossos corações. Que se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 2 ao 4. Mas depois, se os irmãos com mais cautela aí discorrer o texto, tem muito mais coisa aí que o apóstolo Paulo, ele menciona, ele fala, e devido ao tempo, hoje a gente não vai aqui fazer uma análise, minuciosa, como a gente tem o tempo na casa do Senhor, na igreja, no templo. Mas nós vamos aqui observar um pouco acerca de que o apóstolo Paulo fala do que ocorreria nos últimos dias da igreja na face da terra. Ele diz que haveria homens presunçosos, homens avarentos, homens traidores, homens sem afeto natural. Ele vai dizer que haveria homens irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. É uma palavra aqui que o apóstolo Paulo ele vem instruindo a Timóteo, acerca de como seria estes últimos dias. E é o cenário que hoje nós temos vivenciado, A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 24, versículo 12 e 13, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Mas no versículo 13 ele vem falando ali que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como a gente já conhece as Sagradas Escrituras, nós precisamos ser fiel ao nosso Senhor, independentemente do que está ocorrendo à nossa volta, de como o comportamento humano ele tem mudado radicalmente. E isso tudo é a multiplicação da iniquidade, ou seja, do pecado. O pecado ele entrou na humanidade depois da queda de Adão. O pecado então ele entra. E quando o pecado entra, ele vem gerando uma sequência de decadência na humanidade. As enfermidades, a violência, a fome, e uma das piores dela é a morte. A palavra de Deus ela nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, no ato de qualquer tipo de pecado a qual a pessoa comete, ele muitas das vezes se sente prazeroso, é um prazer que a pessoa tem de poucas horas, poucos minutos, mas a consequência do pecado ela é drástica,
O Senhor nunca vai deixar de amar o ser humano, porém Ele aborrece o pecado. Todas as vezes que você vê alguém morrer, todas as vezes que você vê o grito de dor da humanidade clamar, né? E muitos deles não têm uma saída por ainda não conheceu o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo, nós vemos a humanidade clamar e pessoas partirem, morrendo, né? Todas as vezes que você vai a um lugar de funeral, que ali várias pessoas estão de luto, chorando, né? Então é uma manifestação do pecado na carne. Por isso que nós temos que, ao máximo, evitar o pecado. E como nós fazemos isso, pastor Paulo? A palavra do Senhor nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então o Senhor perdoa, é lógico que o Senhor perdoa, é óbvio. O Senhor, Ele perdoa todo pecador, aquele que se arrepende e se volta para Ele. O amor do Senhor, Ele é infinito e Ele perdoa. Mas as pessoas, elas carregam consigo uma consequência terrível do pecado. E essas consequências, elas se arrastam. Tem muitas consequências que se arrastam há anos, né? Como foi no caso de Davi, quando pecou com Betseba, as consequências elas perduraram ali durante longas datas sobre a vida de Davi, né? Seus filhos perseguindo para o matar, uma grande peleja dentro da sua casa com seus familiares, com seu próprio filho Absalão, que procurava ele depois para matar. Então as consequências do pecado, elas são catastróficas. Por isso é hora, em momento, para nós despertarmos e seguir ao Senhor, seguir a sua palavra, observar as suas escrituras e fugir de tudo aquilo que o inimigo ele coloca à nossa frente. São pratos maravilhosos, ele nunca vai aparecer com um aspecto, né, ruim para a pessoa. Ele sempre vai oferecer coisas que aparentemente são boas, coisas que aparentemente elas são prazerosas, mas o final delas são morte. Nem todas são a morte física, mas muitos também é morte espiritual e que acarreta muitas consequências, e muitos também a morte física, e ela hoje, né, tem sido a causa de muita tristeza na humanidade. Todas as vezes que você se deparar com a morte, né, com o funeral, com o velório, com a perca de um ente querido, saiba que é a consequência do pecado. Então nós necessitamos fugir do pecado, porque o homem hoje ele segue na linha da obstinação, da desobediência. Homens irrepreensíveis, ou seja, não aceita qualquer tipo de correção, ele não se enquadra com as escrituras sagradas. Hoje muitas pessoas fogem quando a mensagem, né, ela fala e chama atenção acerca de abandonar o pecado. Mas há uma necessidade de nós abandonarmos o pecado e viver uma vida com Cristo. A palavra diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Então, com o aumento do pecado, com o aumento da iniquidade, é impossível a pessoa ela ter o verdadeiro amor de Cristo, né? Ele fica alguém frio. A pessoa se torna fria, ele já não ouve bons conselhos e ele é seguido segundo os conselhos de suas paixões vis e carnais para alimentar a felicidade, a falsa felicidade, porque a verdadeira paz nós só encontramos com Cristo, né? A palavra de Deus nos ensina que Ele nos dá a paz dele não é como o mundo dá, não vou a dou como o mundo a dá, que a paz de Cristo é a paz verdadeira, só Ele nos garante felicidade completa, e só Ele nos garante o direito de vida eterna. Então essa é a mensagem que o Senhor hoje coloca aos nossos corações para compartilhar com o povo de Deus. Foge do pecado, foge da aparência do mal, foge dos pratos. Se volte para Cristo, se arrependa e tenha vida com Deus, a vida de separação e vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, você que é inscrito no nosso canal, você que ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe as mensagens da parte do Senhor, o nosso Deus. Deus te abençoe, fique na paz.